Olá! Olá! Hello! Hello! Estamos hoje aqui, eu, que sou o Gui, e a Sara, Olá! com dois amigos muito especial, o Bruno e o David, Olá. que vieram aqui hoje. Que vieram aqui hoje ter connosco para fazer um programa muito especial. Mas, antes de chegarmos ao programa, vamos à obsessão da semana. E eu quero saber o que é que vocês andaram a ver esta semana. Quem quer começar? Talvez o David? Sim, eu estou a ver o American Horror Story, que vai no ok. segundo episódio. Segundo episódio, Sim. ok. Conta-nos Yeah. mais sobre isso. Como é que está a ser? Porque eu já tenho visto imensa gente no Facebook e o Daniel, que é o nosso... Nosso boss. O nosso Sim. boss, basicamente, costuma fazer isto connosco. Ele está muito entusiasmado com American Horror Story. Então, o hype corresponde? Eu estou a gostar. Eu estava a falar eu vi o primeiro episódio com o Bruno. E estávamos a ver e durante o início eu estava-lhe a dizer isto é um bocado over the top. É o que o Bruno estava a dizer que é normal vindo do criador, não é, Bruno? Sim, é muito normal do Ryan Murphy. Ele tem sempre uma estética assim muito absurda, mas muito estilizado, não é? Tipo, Exato. os plots às vezes são muito absurdos ou as reações são muito over the top, mas se olhares à volta é tudo muito over the top, não é? A E roupa é faz over the sentido. top, é tudo muito over the top, portanto tem que ser Exato. o acting que tem que corresponder. Yeah. Yeah. E não nos vamos Sim. esquecer que ele é o criador do Glee, não é? Exato, exato. Nunca esquecendo. Never forget. Exato. E não esquecendo que estas séries que ele está a fazer, tanto o American Horror Story como o Crime Story, têm sido muito boas, não é? Yeah. E o Feud também é ótimo. O Feud também é muito bom. Yeah. Para quem não Yeah. sabe, era sobre como é que ela se chama? A primeira Esqueci. foi sobre Bette Davis e Joan Crawford, acho eu. John Crawford, sim. Yeah. E sobre o feud que elas tiveram, mas a ideia é também ser uma série antológica, portanto o próximo vai ser sobre outro feud qualquer que tenha acontecido. Yeah. Acho que a ideia That's do cool. segundo ia ser Charles and Diana. Acho que ia ser o segundo. Yeah. Isso é fixe. Isso é tipo uma temática interessante para fazerem. Sim. Para fazer uma antologia à Yeah. volta Exato. de... E é muito bom. E o Feud, a primeira temporada, foi com a. Esqueço-me sempre do nome dela. Susan Sarandon. E a Jessica Lange, Yeah. do Oh, American yes. Horror Story também. Yeah, E as são grandes duas, atrizes. exatamente, duas prestações muito boas mesmo. Yeah. E ele está sempre a ir buscar assim atrizes bué incríveis, não é? Agora neste American Horror Story temos a Joan Collins, quer dizer, Yeah. True. Dallas Temos e que coisas do começar a ver género, parece-me. E esta Acho temporada de American Horror Story é o American Horror Story Apocalypse, acho eu que se chama a temporada. E basicamente é sobre o fim do mundo. Yeah. Caem umas bombas atómicas e pronto, é muito giro. Está muito giro. Ok. temos de ir ver isso. Não, mas eu estou muito curiosa sobre esta temporada, sem dúvida. Nós há algumas temporadas que não vemos a American Horror Story, mas estamos bastante Nós parámos- atrasados. Nós parámos de ver no Coven, basicamente. Sim, Yeah. opa, yeah. É um bocadinho falha. Pois, E eu gostei muito da Exato. temporada anterior do... Como é que se chamava esta? Election. Yeah. Espera. Era Election? Não. Era assim mais Não, política. não se chamava Cult. Election, acho eu. Cult. Cult. Yeah. Exato. Yeah. Yeah. Election. Election Night é o nome do começava primeiro com a episódio. Election Night, yeah. Sim. Exato. Yeah. Ok. E tu, Bruno, o que é que tens visto? Bom, para além Tem de tempo. American Horror Story, com o final
The Adventure Time eu entrei assim um bocadinho em remissão de bonecos animados, então pus-me a ver o Gravity Falls, que é giro. Pronto, não dá muito para comparar, não é? Não tem comparação possível ao Adventure Time porque é Disney e não tem nada a ver. Mas dentro disso também tem imensas outras coisas. Isso é só uma das coisas que eu estou a ver. Sim. Acabei ontem de ver o The Sinner, a Season 2, é incrível. A sério, essa é com a Jessica Biel, não é? A primeira Season, sim. A segunda Season só tem uma personagem da primeira Season. Portanto, é uma história completamente separada. É muito fixe, muito fixe. E também pus-me a ver Misfits, andava-me a apetecer ver assim uma cena Brit e é muito engraçado. Para não dizer também a nova temporada do BoJack Horseman e claro Marvel's Iron Fist também estou a ver. Eu vejo, os meus binging são muito, como é que se diz, estranhos, porque eu misturo séries umas com as outras, não é? Estou a ver uma coisa, depois cansei-me de ver agora um bocado do Iron Fist, vou ver um bocado do BoJack Horseman, depois fica tudo muito confuso na minha cabeça. Animação com live action, com artes marciais e cavalos. Exato. How do you keep up? Acho que acabaste de escrever o novo filme do Baz Luhrmann. Muito bom, muito bom. Boas recomendações. Nós temos que ver muita dessas coisas também. Sim. Porque nós agora também vamos entrar em remissão de Adventure Time. Oh my God, Portanto, vamos... Depois no fim pedimos-te umas recomendações. Como tu mencionaste, nós andamos a ver... acabámos Iron Fist. Foi bem rápido. E então... É muito bom. É muito bom. Eu adorei aquela cena. Não estava nada à espera que esta série fosse tão boa como foi. Porque acho que é difícil dizer que pela primeira vez fez isto ou fez aquilo, porque a primeira temporada foi só um cocozinho. Foi só um cocozinho em chamas. Mas esta série faz aquilo que a série sempre devia ter sido, que é abraçar imenso as suas origens do cinema japonês e do cinema asiático. E vai pegar imenso em tropes de filmes de yakuzas e filmes de triads e toda a composição canaliza isso de uma maneira muito, muito gira. Sim, e subtil, mas presente o suficiente para sentires que está a acontecer. Está muito bem feito. Muito fixe. Pronto, nós eventualmente nós também vamos fazer um programa só sobre... Vamos fazer uma crítica de Punho de Ferro, portanto não vamos entrar muito nisso. Mas também vimos Maniac. Estamos a ver Maniac, ainda não acabámos. Sim. Estamos no 9º episódio. É uma série interessante. É assim, eles tentam fazer muito... um bocado o tipo de série como se fosse o Legion. Portanto, uma cena muito... Isto, só para clarificar, é o Maniac na Netflix com a Emma Stone e o Jonah Hill. É muito aquele estilo de filme de pessoas com doenças mentais numa instalação clínica com cenas de sonhos e realidades alternativas e de problemas interpessoais, mas não tão bem executado quanto Legion. Diz. E dizer, isso faz lembrar Legion. E é de propósito, quase de certeza. Só que, não sei, com Maniac não é tão bem executado, não é tão interessante. É muito giro, vale a pena ver, mas não está ao mesmo nível, sem dúvida. Tipo, as cenas não têm tanta substância... apesar de estar esteticamente fantástico, não é a mesma coisa, não tem o mesmo ritmo, as personagens não são tão coloridas. Mas pronto, vale a pena. E portanto, nós hoje vamos fazer
e vamos fazer um episódio muito, muito especial, porque chegou ao fim uma das séries mais fantásticas de sempre. Estamos a falar, obviamente, de Adventure Time. Adventure Time. Adventure Time. Come on, grab your Adventure Time friends. foi uma série criada por Pendleton Ward, que passou na Cartoon Network, teve 283 episódios distribuídos por 10 temporadas entre 2010 e 2018. That's a lot. E vamos falar sobre isto, vamos esmiuçar isto até o último detalhe, imediatamente depois da intro. Bem-vindos ao Cube Geek Show, um programa do Cube Geek, onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Gui, estou aqui com a Sara. Hello. E com dois convidados muito, muito especiais, o Bruno Olá. e o David. Hello. Hey guys. Hello! Em primeiro lugar, muito, muito obrigado por terem aceitado participar no nosso podcast. Obrigado pelo Se- convite. Obrigado, nós. Sim. Nós já há muito tempo queríamos começar a trazer convidados e pessoas para virem aqui falar connosco e decidimos que vocês eram as melhores pessoas para virem cá falar connosco hoje num programa sobre o Adventure Time. Yes. Sim, nós somos as melhores pessoas, ponto. Very true. Não, porque eu sinto que eu e a Sara somos obcecados com Adventure Time e vivemos isto talvez mais do que o comum dos mortais. Yeah. Sim. Temos uma parede coberta de Adventure Time em casa, literalmente. Mas e muito deste entusiasmo foi vivido ao longo do tempo, sendo partilhado com outras pessoas que viviam isto com o mesmo entusiasmo. E vocês eram essas pessoas. For sure. Ah, Oh. girl. E portanto, achámos que vocês eram perfeitos para virem cá falar acerca disto connosco. Então, a primeira coisa que eu vos quero perguntar, só para pôr isto a andar para a frente, é: quando é que vocês perceberam que Adventure Time era diferente dos outros desenhos animados? Quando é que vocês perceberam isto vale a pena seguir durante mais 5 anos, apesar da distribuição errónea e das ameaças constantes de cancelamento? Engraçado. Olha, eu por acaso ouvi falar do Adventure Time, acho que foi através do 9gag. Lembra-se do 9gag? Yeah. Oh my god. Porque eu não via muito Cartoon Network, nem nada disso. Acho que os meus irmãos mais novos viam. E então vi um bocado, se calhar, através da internet. E depois fui ver no Cartoon Network. Que eu acho que em Portugal deve estar em português, acho eu. Sim, sim. Hoje em dia, no Cartoon Network português, a série está dobrada. Ok. Sim, Mas há uns anos não. Yeah. Há uns anos Mas- não era dobrada. há poucas pessoas ainda não perceberam que as boxes, tanto dos servidores, dos service providers aqui de Portugal, já deixam escolher tracks de áudio. Vocês podem ter Yeah. o Cartoon Network em inglês. Bastam ir ao menu e trocar o áudio para inglês. Exatamente. Yeah. Nós fizemos eu isso não em sabia Espanha, disto. lembram-se? Pois foi. Pois foi. Yeah. É É verdade. Quando estávamos a ver Steven Universe. Sim. Yeah. Eu fui lá e troquei. Because I'm smart that way. Eu acho que Very não, smart. fui eu, acho que fui Oh eu. my god. Pronto, faz tudo a vida, it's fine. Pronto. Não, estou a brincar. David não is sei. a smart não, one. não me lembro. Mas eu, por acaso, acho que tinha nós e acho que a nós não tinha isso. Já não me lembro. Anyway. Anyways. Portanto, 9gag para o David. Bruno, quando é que sentiste que Adventure Time era assim uma cena mística? Pois a cena agora é descobrir no meio deste Rolodex de coisas que eu já vi desde então. Quando é que eu comecei a ver Adventure Time? Porque eu não me lembro. Ok. E depois, vocês já me conhecem bem, eu sou uma pessoa de rotinas e quando há alguma coisa que eu gosto, eu torno-me bastante fiel
E então às vezes até demais e até tempo demais, porque as coisas às vezes ficam uma porcaria e eu continuo a insistir em vê-las. Mas não foi o caso com o Adventure Time e eu continuei a seguir sempre. Portanto, é muito difícil eu dizer-vos há quanto tempo é que eu vejo Adventure Time ou quando é que comecei a ver Adventure Time. Eu calculo algures, possivelmente alguns a meio da primeira, portanto 2010 já. Porque eu Ok, eu portanto lembro-me, muito no início. sim, eu lembro-me de ter contacto com aquilo logo muito no início, porque eu estou sempre com muita atenção a essas coisas quando vão saindo, e às coisas que eu começo a ver referências em vários sítios, eu começo a perceber que aquilo está a fazer algum barulho, então vou espreitar. Yeah, estás on top of it. Yeah, sim, um bocadinho. E vocês começaram desde o início? E vocês? Por acaso não, eu acho que nós começámos quando a série já estava quê? Para aí na sexta? Não. Se calhar mais tarde. Não. Isto é, começámos a ver juntos quando ia para aí na quinta ou na sexta, assim. Eu comecei a ver por volta da terceira ou da quarta, mas depois desinteressei-me daquilo durante muito tempo. Ah, ok, não E sabia. só depois é que voltei a pegar. Ok. Mas lembro-me perfeitamente que foi logo um daqueles primeiros episódios que acho que é da primeira ou da segunda temporada. É no episódio em que aparece o Ricardio. Sim. Mas há uns balões nos quais o Finn se agarra, que depois Sim. quando ele larga-os e eles voam para cima, Sim. E há um todos que tem cara contentes de por irem mal. morrer na mesosfera. Sim. E foi esse momento em que eu fui like, what? Yeah. Há aqui qualquer coisa. Sim. Yeah. Muito bom. E eu sinto que, tipo, acho que foi mais ou menos aí há 2 anos que eu senti, ok, tipo, isto é amazing. Nós estávamos, tipo, nós punhamos Adventure Time assim no background quando estávamos, tipo, a arrumar a casa. Isto foi quando nos mudámos para o Reino Unido e estávamos a fazer, tipo, arrumações e limpezas. E, tipo, havia momentos em que eu, tipo, estava a arrumar qualquer coisa e, tipo, olhava para a televisão e estava a acontecer qualquer coisa muito bizarra. E eu, tipo, ok, isto é interessante. Yeah. E foi aí que eu comecei a ficar presa à narrativa. E por falar em narrativa, eu agora quero começar a introduzir aqui umas ideias. Eu acho que. Eu ia-me esquecendo de fazer isto, e se eu não fizer isto, o Daniel depois Dá-te um tal-tal. dá-me um tal, que é dizer, antes de continuarmos, subscreve ao canal, toca no sininho para não perderes nenhum episódio. Nós esperamos. Yeah. E agora vem mais coisas. Mas, portanto, como tu estavas a dizer, acerca da narrativa, é isso que é engraçado, porque eu também senti exatamente que à medida que o programa ia avançando, que os episódios se iam desenvolvendo e tu passavas da terceira para a quarta, para a quinta, para a sexta temporada, que toda essa bizarria ia coalescendo numa coisa coerente. Mas que tu não notas ao princípio, e se calhar foi um bocado por causa disso que eu também me desinteressei um bocadinho na terceira temporada, porque a narrativa parecia que não estava a ir para lado nenhum. Era muito giro, tinha ideias muito, muito engraçadas, mas ainda não era particularmente coeso. E eu acho fantástica a maneira como nunca te é contada uma história, nunca te é contada uma narrativa de uma maneira linear, aquilo nunca vai do ponto A para o ponto B. Eu arriscaria a dizer que 70% dos 283 episódios que compõem a série não são essenciais à narrativa central. Sim, a maior Exato. parte deles. Sim. O que te dá uma estrutura narrativa muito dispersa, com só alguns detalhes de plot aqui e ali, mas que ao mesmo tempo faz com que esse plot vá lentamente entrando subrepticiamente na tua cabeça sem tu dares por isso. Sim. Concordo. Porque às vezes há episódios onde achas que não está a acontecer nada relacionado com a narrativa principal, mas depois é-te revelado um detalhe qualquer que vai ser importante mais tarde. Verdade. Não É como, é como revelar um bocado o world building ou o universo. Exatamente. E cada detalhe é importante para essa construção, não é? Sim. Exatamente. É um bocado assim em pano de fundo que a história nos é mostrada. Não é nunca diretamente, só assim mais no
nos episódios finais, mas é sempre assim em pano de fundo. Sim. Eu lembro-me, eu faço uma analogia um bocadinho, lembro-me ao início de quando estava a ver, ainda não sabia a origem do Finn, e essa era a minha o meu grande objetivo era descobrir isso. E essa foi a primeira pergunta, tipo, eu preciso disto respondido, quem é o pai, quem é a mãe, o que é que se passa? Exato. E lembro-me de ter esse sentimento com o Steven também, portanto, se calhar com o Steven Universe, que é aquela coisa de teres, eles vão-te fazendo, dando perguntas para as quais te vão dar as respostas mais tarde, não é? Verdade. E sentes que a explicação e o facto da história te mostrar portanto, a resposta a essa pergunta no fim, achas que foi satisfatória? Sim, eu fico sempre satisfeito com perguntas respondidas. É sempre bom. Sim, e acho que fiquei satisfeito com a forma como, porque foi um final bastante wholesome, como é a série toda, não é? Assim, cheio de emoção, tem alguma informação importante, claro, para o desfecho da história, mas é muito emocional, não é? Como é a série toda. True that. E eu sinto muita dessa emoção que, como tu disseste, varia entre o wholesome e o dramático, e e o agressivo. E o agressivo, por vezes, vai sendo mostrada nestas pequenas aventurazinhas, daí o título da série, Adventure Time, porque são... É impressionante, eu fico sempre impressionado com quão pequeninos são os episódios. São 11 minutos de narrativa e, no entanto, em cada um desses 11 em cada sequência de 11 minutos Eles dão tanto. conseguem construir uma pequena aventurazinha, um episódio na vida destas duas personagens num mundo absolutamente bizarro, mas em 11 minutos conseguem ter uma coisa com um primeiro ato, um segundo ato e um terceiro ato, com arcos narrativos inteiros ali metidos dentro. E é essa maneira absolutamente económica de contar uma história que faz com que estas emoções estejam tão bem metidas lá dentro, porque é quase como poesia, não tens muitas sílabas, não tens muito espaço onde meter as coisas, portanto o efeito tem de estar muito bem refinado e muito intenso. Isso é uma maneira muito bonita de pôr as coisas. Engraçado. Então deixa-me continuar com esta poético, narrativa, com esta ideia um bocadinho mais. Continua. Outra maneira de olhar para a narrativa de Adventure Time e pegando nesta ideia da poesia, é comparar isto a outros épicos poéticos, como a Ilíada ou a Odisseia do Homero, ou os Lusíadas, que são obras literárias gigantes que contam narrativas épicas, mas à custa de quadras e versos, e cada quadra é um quadro do que estava a acontecer, e é o juntar dessas pecinhas todas, montes delas, que tu começas a conseguir perceber, ok, isto é sobre um herói que vai à procura de recuperar a sua honra. Isto é sobre um herói que vai à descoberta de não sei de que mais. Portanto, para mim é fantástico, e uma das coisas que eu mais admiro em Adventure Time é essa estrutura narrativa que eles conseguem, à qual eles conseguem aplicar estes temas míticos, estes temas heróicos clássicos, com este detalhe não só de animação e de personagens, mas com as emoções destas personagens. Portanto, isto é um épico sobre amizade e sobre amor e sobre tomarmos cuidado uns dos outros. Sim. Eles adicionaram Adventure Time há pouco tempo aqui em Portugal, a Netflix, e nessa altura eu comecei a rever desde a primeira season. Portanto, foi este ano, tipo há coisa de 3 ou 4 meses atrás, e vi tudo. Por acaso, por coincidência,
terminei exatamente o último episódio que tinha saído da 10ª season 24 horas antes da final ser lançada. Foi mesmo um acaso. Que pontaria. Yeah. Ainda tive que esperar para aí 24 ou 48 horas para conseguir ver o final. Mas isto só para dizer que este bingear da série que eu fiz agora dá-me para te dizer, Gui, que esse sentimento de épico ainda se sente mais se vires episódios assim todos de seguida, não é? Sentes mesmo o arco todo, os altos e baixos, tudo o que acontece emocionalmente às várias personagens, como as muda desde o princípio. É muito interessante. Aquilo que sentes com os especiais deles de 8 episódios, como aqueles, o Stakes, o Islands e o Elementals. Sentes isso se vires com mais episódios, se vires seasons completas, por exemplo. Foi o que eu senti. Verdade. Opa, e esses especiais acho que foram uma introdução fantástica ao Adventure Time, porque permitiu eles focarem-se numa aventura ao longo de mais episódios, e esse formato funcionou muito bem para a série. Sobretudo porque permitiu um foco mais atento a determinadas personagens e a começar a responder a algumas perguntas. Por exemplo, no Stakes. Epá, o Stakes é brilhante. Nós podíamos fazer aqui programas inteiros só sobre cada um destes specials, mas o Stakes é focado na Marceline, a Marceline the Vampire Queen, e é brilhante. Mais uma vez, eu adoro como eles usam uma estrutura do Kill Bill, com ela a riscar da lista os vampiros que têm de ir para contar a origem da Marceline. E nesse especial nós ficamos a saber mais sobre a história da Marceline do que se calhar em qualquer outro, do que se calhar no resto inteiro da série inteira. E é muito giro ver como eles constroem esses mini arcos narrativos. E o Stakes é definitivamente um dos meus preferidos. O Stakes dá-te, desculpa a correção, mas o Stakes dá-te um bocadinho mais de informação sobre a origem dos poderes da Marceline. True. Depois tens a origem dela e a relação dela com o Simon, mais tarde o Ice King. Não é revelada nesse special. Tem uns episódios isolados. Eu acho que antes do Stakes, o Stakes serve para te explicar como é que ela tem os poderes que tem, não é? Porque ela não é vampira na realidade. Sim, ela foi absorvendo os poderes. Sim, ela é meia humana e meia demónio, não é? O pai dela é aquele demónio que suga almas. Sim. Portanto, ela consegue. Exatamente. Portanto, o que ela consegue fazer o que ela faz aos vampiros é ela suga a alma e com isso fica com os poderes deles. Absorve os poderes. Exato. Olha, e falando agora assim de personagens, como estamos a falar agora do Finn, da Marceline, queria perguntar-vos qual é a vossa personagem preferida e porquê? My God. David. É difícil. É difícil escolher. Eu gosto bué do Jake por causa dos poderes dele. Sim. Se eu pudesse escolher um poder do Adventure Time, acho que escolhia o do Jake. Eu concordo. Eu adoro o Jake. É um bocado tipo uma cena mutante, faz lembrar tipo os Fantastic Four, Exato. como é que se chama o Stretchy Man? Mr. Fantastic. Mr. Fantastic. Stretchy Man. Stretchy. Vai haver muito disso, aviso já. Mas depois também adoro o Beemo porque é tão cute. Oh my God, yes. O Beemo é tão fixe.
Football. I love you, football. Oh, I love you, Bimo. Oh, thank you. I love you, football. Devemos dizer aos ouvintes que isto não é uma gravação do Adventure Time, é a Sarah a fazer a sua imitação spot on do Bimo. É igual. My art is a weapon. Oh my god, that's so cute. Já lá vamos. Pá. Mas, David, agora falaste no Bimo e acho que temos que ter aqui uma conversazinha pequena sobre o Bimo, porque eu acho que é muito importante, porque tem a personagem do Bimo tem pormenores muito interessantes. Que nós não sabemos bem, não sabemos, é sempre assim um bocadinho vago durante a série toda se o Bimo é rapaz ou rapariga. Qual é o género do Bimo? Não. Porque ele identifica-se várias vezes, auto-identifica-se de maneira diferente. Sim. E eu acho que isso é uma premissa um bocadinho grande que tens no Adventure Time, apesar de teres personagens que são claramente masculinas e outras claramente femininas, há muitas que são ambíguas. E pronto, depois tens sempre o Fiona and Cake também, que é um take muito engraçado à não conformidade de género, não é? Tipo, agora vamos mostrar-vos todas as personagens exatamente com os mesmos tipos de personalidade, mas do género oposto. O que eu acho muito engraçado. Era isso que eu ia dizer, eu acho que o Bimo é gender non-conforming. Sim. Exato. Eu lembro de nós falarmos sobre isto no episódio do futebol, em que ele tem mesmo aquela uma dualidade de personalidade, não é? Quase. Ele claramente, aliás, ela, a futebol, claramente se identifica como do género feminino e identifica o Bimo como do género masculino. Mas acho lá, não é o Bimo que o faz, é futebol, que eu acho engraçado. Exato. Sim. Exato. É interessante o próprio Bimo a futebol, que é o Bimo que não é o Bimo. Identifica-se a si próprio como female, pronto, como Sim. do género feminino. Mas o Adventure Time está cheio desses exemplos. Está sim. Exato. Não é? Lumpy Space Princess com voz de homem. Exatamente. Sim. Outra personagem fantástica. Sim. Que eu diria que se calhar é a minha preferida. Oh, yeah. Eu não sei se é a minha preferida, porque eu não consigo... Eu acho que se calhar o Jake é o meu personagem preferido, mas depois também menção honrosa é a Lumpy Space Princess, porque é tipo... Eu acho que é a personificação... Menção horrorosa. É a personificação de, sei lá, do millennial. I don't know. É uma cena. Sim. Mas super sassy. Yeah. Oh, yeah. I just love her. Tipo, eu consigo ver vídeos de montagens só da Lumpy Space Princess no YouTube. Só for funsies. E é tipo a melhor coisa de sempre. E tu, Bruno, qual é a tua personagem preferida? Ele não consegue escolher. Eu tenho dificuldade em escolher. Eu gosto muito do Finn. Sim. E eu acho que em muitos episódios nós estamos a ver as coisas da perspectiva do Finn, e pode ser por isso que eu me sinto muito atraído pela personagem. E tu és o Finn. Eu sou o Finn. Yeah. Eu tenho o gorro do Finn. Tens o gorro dele. Yeah. Pois é. Não estou a usar neste momento porque está bem calor. Pois. Mas eu gosto muito do Finn. Desde o início sempre foi aquela personagem que eu adorava, porque é tipo... Todas as outras personagens estão estabelecidas. E o Finn não. O Finn está em desenvolvimento. E eu sinto-me sempre muito... durante a minha história, sempre, com a minha relação com personagens fictícias, sempre foi o tipo de personagem que mais me atraiu.
São sim, o Hero's Journey, talvez, a cena da personagem que muda durante a história. O crescimento. Exato. Yeah. Sempre gostei muito disso. Sim. E também esta cena do guerreiro com o coração também é uma coisa que me atrai bastante. Sempre gostei de contradições, ou melhor, por exemplo, o Astro Boy, que é um Pinóquio japonês, estás a ver? Tipo, que é uma máquina capaz de ter emoção. Quando eu estava a crescer, o Pinóquio era o que eu gostava mais. O Peter Pan, porque também não se conformava àquilo que era esperado dele, não era? Que era crescer. E assim, sinto-me sempre atraído por esse tipo de personagens. Então o Finn, eu gosto muito do Finn por isso, porque ele é um guerreiro, não é? Mas guerreia com o coração, que é muito engraçado. Yeah. É um bocado ele é um herói e é esperado que seja forte, e muitas vezes isso implica não mostrar emoção, mas depois ele mostra emoção. Sempre. E é tudo sobre emoção. É tudo sobre emoção e sobre os demónios dele e sobre o passado indefinido dele que ele próprio não sabe. E é muito sobre a adolescência, aquela confusão de ser um adolescente e de sentires muito perdido e não saber o que é que está errado, o que é que está certo. E a personagem do Finn passa por muitas dessas fases. Sim, claro. O arco narrativo do Finn é, como tu disseste, Bruno, é o clássico... épico. Sim, é o clássico épico, é a jornada do herói. E o arco narrativo do Finn é muito, muito engraçado, porque ele ao início da série quer é dar porrada a toda a gente, quer é bater em toda a gente, quer é ir vencer monstros, lutar contra monstros e bater em witches. E pelo fim da série ele mudou completamente, ele é um pacifista, ele está a agir diplomaticamente para evitar guerras. E pelo meio ele vai-se confrontando com os seus demónios. Ele tem literalmente o anti-Finn, que é o Fern, que representa um Finn corrompido e que levanta amaldiçoado, um Finn amaldiçoado. Um Finn amaldiçoado, mas que esse também é um trope muito clássico neste género de aventuras, o anti-herói. Tens o herói e depois tens o nega-herói, o anti-herói. É literalmente o Venom. É o antagonista. É o Venom do Spider-Man, é o Mordred do Arthur. Pronto, tens montes de personagens desse género. E ele confronta-se com ele e tem de lidar com a sua própria raiva no Elements. No Elements, o arco narrativo do Finn é como é que ele controla o lado mais violento e mais agressivo da sua personalidade. Sim. E eu acho que esse arco narrativo está tão brilhantemente construído, porque por um lado, como tu disseste, Sara, é o crescimento, é a adolescência, e também é por causa disso que a jornada do herói é tão forte, porque toda a gente se relaciona com a jornada do herói, e ao mesmo tempo é uma coisa épica, é uma coisa intemporal, é a história que é contada. E isso pega noutra coisa muito engraçada que eu quero chamar a atenção antes de passarmos diretamente para o finale, que eu quero chegar ao finale, que é esta ideia do herói que reencarna e do ideal heroico que reencarna e que se mantém sempre presente apesar da passagem do tempo. E como o tempo é uma coisa cíclica e as coisas vêm e voltam e voltam mais uma vez. E isto pega muito com o finale, e por isso dá para depois irmos para o finale. Mas esta ideia do Finn como um herói que tem várias encarnações, e ele começa como sendo uma borboleta, depois é uma espécie de peixe a determinada altura num episódio, e depois tens a Shoko, que é uma das primeiras encarnações dele, que também tem o braço de metal. Também tem o braço de metal, também tem um companheiro animal. Sim. Tens o Finn do Farm World. Portanto, eu adoro esta ideia do herói que existe sempre, porque há uma força heroica tão forte na natureza e no mundo que um herói vai sempre aparecer. E desta forma o Finn é o ideal desse herói.
Mas também não é só o Finn que reencarna, são todas as personagens que reencarnam. Sim. Concordo inteiramente. Neste caso, o Finn é o herói. É essa figura heroica. Mas sim, há aqui todo um ciclo de tempo, e o tempo não é linear, o tempo é cíclico. As coisas andam em círculos e não sempre para a frente, daí repetirem-se. E esta ideia do herói que se repete também existe no Link do Legend of Zelda, e pronto, e era isto que eu queria dizer. I ran out of steam, finally. Não, mas é um bocado, as personagens têm como se fossem espelhos, não é? Aparecem reflexos. Exato. Ou imagens delas próprias. Sim. Tens como é que se diz? Dicotomias. Tens o bom e o mau, o light and dark, etc. Sim, exato. Se bem que eu acho que no Adventure Time isso é muito ambíguo às vezes. Não é assim tão taxativo o bom e o mau. Porque há personagens que têm boas atitudes. Vocês querem falar sobre isto de certeza. Sarigui. Há personagens que são vendidas como a proverbial princesa boazinha, que depois afinal todas as atitudes que tomam muitas vezes são subentendidas como negativas, ou vão ter um outcome negativo. Eu tenho uma opinião muito pessoal sobre isso. Eu também. Então vamos falar um bocadinho sobre a Princess Bubblegum. Acho que sim. Acho que foi o segue perfeito. Sim. Acho que sim. Sara, tu tens muito a dizer acerca da Princess Bubblegum. You go, girl. Tenho, mas I'll keep it short. Opa, é assim, porque a primeira vez que eu vi Adventure Time, não do início ao fim, mas do início a onde o Adventure Time estava na altura, sempre vi a Princess Bubblegum como, pronto, a soul positiva e boa da série, o compasso moral. Era sempre uma força muito positiva na vida do Finn, na existência daquela realidade, in the land of Ooo. A segunda vez em que vi o Adventure Time, nós também vimos tudo outra vez recentemente. Literalmente todas as vezes em que a Princess Bubblegum entrava era tipo, oh my god, tipo, she's a psychopath. What the hell, Bubblegum? I believed you. A sério, tipo, é impressionante como eu literalmente tenho quase, não consigo descrever esta sensação de acreditar piamente que ela é uma pessoa boa e depois a segunda vez acreditar piamente que ela é absolutamente evil e nem se está a perceber que é evil. Sim. Apenas pensa, pronto, estou a fazer o que é bom para o meu povo. Mas aquilo que ela acaba por fazer é tiranizá-los, escravizá-los. Eles não têm liberdades nenhumas, ela espia, ela tem câmaras nos quartos deles para os ver enquanto eles dormem. E tipo, bué. Mas é tipo, ela é suposto ser uma princesa boazinha, e é aquilo que tu esperas de uma princesa, mas depois eles mostram-te o lado humano dela e as falhas dela que a tornam humana, não é? Sim, verdade. Eu acho que é mais o lado cientista dela, porque ela é uma cientista, ela é uma princesa, sim, porque ela diz isso várias vezes durante a série, porque eles fizeram dela princesa. Ela é uma cientista que criou aqueles seres, que são Candy People. Portanto, ela é mãe deles, é princesa deles, é ruler, é criadora, é Deus. Portanto, não sei, acho que as decisões que ela toma, às vezes eu tentei sempre vê-las com essa perspectiva, não é? Porque elas não têm a mesma consequência que teria com um humano, como a personagem humana tem para aquelas personagens, porque ela consegue criá-los de novo. Pois. Exatamente com as mesmas. Se eles morrerem, lembram-se que há uma personagem que agora não me lembro do nome, que ela faz isso várias vezes. A pensar no mesmo caso.
Sim, mas ela se calhar é humana no sentido que às vezes é inconsequente, não pensa nas consequências. Eu vejo-a mais como ela é amoral. Ela não está preocupada com se as coisas são boas ou são más, apesar dela vagamente querer proteger os Candy People, mas está mais preocupada com a funcionalidade das coisas do que com a ética das coisas. Sim, porque no fim das contas The Candy People são a experiência dela, são a experiência Frankenstein dela, e ela sente responsável pelo que eles fizerem, porque o que eles fizerem revê-se nela, sempre. E isso pega muito bem com ela a criar o Uncle Gumball e a Aunt Lolly e o Cousin Cliché. Chiclé. Cliché. Cliché era muito bom. Porque eles são as primeiras pessoas que ela cria, e cria-os para serem família, para a ajudarem, para serem iguais a ela, e isso depois corre muito a mal. E é por isso que ela depois os transforma em Candy, e a partir desse momento só cria Candy. Sim. E não cria iguais a ela. Porque são mais... Ela pode assim controlá-los mais facilmente e eles estão felizes. Sim. They're easier to make happy. Eu acho que, que é um bocadinho isso que depois é-lhe revelado no Nightmare of Sphere, não sei se é assim que se chama. Sim. Um bocado dessa visão que lhe é revelada, ela com o Uncle, quando ela é transformada naquele rebuçado muito pequenino e está a tentar dizer-lhe tipo, I wanna help you, e a única coisa que sai é tipo, I'm gonna sing you a song, e começa a cantar e a sapatear, não é? E a chorar ao mesmo tempo. Acho que revela muito sobre isso, revela sobre o facto dela ter sido injusta em dumbing down her own people, estás a ver? em emburrecê-los para serem mais fáceis de controlar. E também eu acho que é isso tudo que torna a Princess Bubblegum como uma personagem muito interessante, exato. Muita layered, muita unaware of her own power. Sim. Quer dizer, ela sabe que tem imenso poder, mas parece que não, lá está, não vê os Candy People como sendo iguais. Não são seres que merecem, pronto, respeito, I guess, mas ela mesmo assim, like, she loves them and she wants to protect them. Sim. É uma contradição de ideias que, como tu estavas a dizer, David, a torna muito humana, porque é assim, são essas incoerências que fazem. Exato. E no entanto, eles põem-te a empatizar com uma ditadora. Exato. Essencialmente. mas eu acho que isso é fantástico. Eles conseguirem misturar estas ideias e estas emoções tão contraditórias numa única personagem e fazer com que isso pareça natural. E não seguir o estereótipo da princesa cor-de-rosa, não é? Sim. Exatamente. Exatamente. Isso é muito importante. E é essa quebra de estereótipos, é a maneira como eles desconstroem todas estas personagens, dando-lhes camadas e camadas e camadas, e quase não há nenhuma personagem que escapa a isto. Não. Mas acho que vale a pena falarmos um bocadinho do Ice King e da maneira, a relação que ele tem com a Marceline, a relação que ele tem com a Betty, e sobretudo com a maneira, as coisas que acontecem no final. E eu quero começar a falar mais especificamente do finale agora. Mas adorei como no fim a história dele continua a ser trágica. Ele salvou-se da maldição da coroa de gelo e a Betty transformou-se no deus da entropia e do fim do universo. E eu fico sempre espantado quando me ouço a mim mesmo dizer estas coisas. É este o género de série que Adventure Time é. Sim. É super profundo. Sim. E eu sinto sempre uma imensa dificuldade em vender isto às pessoas, a dizer, não, isto é uma série sobre um miúdo de 12 anos que tem aventuras com o seu cão mágico e pelo meio há entidades apocalípticas e dread existencial. E multiversos. Sim. É porque eles partem daquela história muito comum que é do herói, não é? Com o seu companheiro, tipo Dom Quixote,
Sim. Com o Sancho Panza. E depois tem um rei mau que faz mal às princesas e eles vão salvar as princesas. Mas depois começam a desenvolver as personagens e percebes que eles não são nada daqueles arquétipos que encontramos em todas as histórias, não é? Exato. Yeah. Desconstrói muito essas personagens. E Bruno, eu acho que tu tinhas aí umas notas especificamente sobre esta transição. Sobre a transição do Simon, eu acho interessante algumas coisas, como por exemplo o facto de o Finn ser a primeira pessoa que o começa a tratar por Simon, mesmo quando ele está em Ice King. E o Jake faz referência a isso. Eu já não me lembro qual é que é o episódio, mas o Finn fica amaldiçoado ou qualquer coisa assim. Não, são uns olhos de um esqueleto que eles encontram que ficam no Finn, e o Finn então começa a mudar as pessoas, ou mudar as personagens para aquilo, elas mudam para aquilo que como ele as vê, não é? E quando ele olha para o Ice King, o Ice King transforma-se no Simon, volta a transformar-se no Simon, e o Jake diz qualquer coisa como "Oh, that's how you see him, man, that's beautiful." E é muito engraçado como essas coisas esses pequenos ovinhos da Páscoa, não é? Como se diz, easter eggs, vão sendo deixados à volta da série. Em relação ao Simon e à Marceline, é uma história super trágica, não é? Quer dizer, não consigo evitar ficar com lágrimas nos olhos cada vez que penso nisso. Também. Porque ele acaba por se transformar no Ice King para proteger a Marceline, quando a Marceline ainda era criança, portanto eles já se conhecem há muito, muito tempo. É muito bonito. Mas não sei exatamente se era isso que estavas a referir, Gui. Estava mais a referir àquela ideia muito gira, àquela interpretação muito gira que tu tens sobre a idade da inocência e a idade das revelações, sim. Era mais essa transição que eu acho que pega naquilo que o David estava a dizer acerca de primeiro eles dão-te uma visão muito arquetípica das personagens e depois começam a desmontá-las. Sim, se bem que eles dão-te alguns passados trágicos. Portanto, a minha teoria é que existe, ou a minha leitura é que existem duas épocas no Adventure Time, como referiste, a época de inocência e a época das revelações. A época de inocência dura mais ou menos até ali à Season 5, que é quando eles estão a construir os personagens, mas já te falam de algumas coisas trágicas, como o passado da Marceline e do Ice King acontece antes da Season 5, etc. Isso é tudo revelado antes disso. Mas depois entramos na época das revelações, em que é quando eles começam a fazer os specials, como o Stakes e o Islands e o Elementals, e começam a desenvolver um bocado mais as personagens ou encaminhá-las um bocadinho para aquilo que vai ser o final delas. E começam-te a revelar algumas coisas, às vezes até que revelam algumas coisas sobre personagens super incríveis, como a revelação de que a Tree Trunks tem mais do que um marido, por exemplo. Os vários maridos de Tree Trunks. Os vários maridos de Tree Trunks, que é super... eu acho super engraçado não haver estar ali... uma personagem que é tão wholesome como a Tree Trunks, é tipo a mãezinha que só quer fazer pies, apple pies para toda a gente, e tem uma relação completamente, apaixona-se perdidamente por um porco. Não sei se lembram, mas há um episódio em que eles têm uma relação super inapropriada, porque estão sempre aos beijos à frente das pessoas e do Candy, e a Candy People está sempre super, sim, a Candy People está sempre super oh my god, that's disgusting, stop that. Portanto, ela tem assim um arco também bastante interessante. Hello? Então, tu estavas a dizer da Tree Trunks, que se apaixona perdidamente por um porco. Sim. Foi aí que deixaram de me ouvir. Foi daí que deixámos de ouvir.
Ok, então a Tree Trunks que se apaixona por um porco, sim, e depois tem aquela relação, aquele episódio em que eles estão sempre aos beijos em público e que está sempre toda a gente Yeah. super incomodada com isso. Um, e depois vem-se a descobrir que ela já era casada com o Alien. E que inclusive tem bebés com esse alien, não é? Assim uma cena Sim, super sim. fora. Tipo, yeah. E então é muito E engraçado como ela eles visita o desconstroem mesmo aquilo que fazia das personagens um arquétipo. É exatamente Exato. esse ponto que eles vão desconstruir. Que é muito engraçado Yeah. neste tratamento de personagens Uau. do Adventure Time. It Muito sure bom. is. Não. Há outra. Essa mudança que tu notas ali exatamente na quinta temporada Sim. também corresponde, talvez por coincidência ou não, a quando o Pendleton Ward deixou de ser o showrunner da série. Portanto, o Pendleton Ward, que foi quem criou e escreveu o piloto e foi o principal escritor e o principal artista da série durante as primeiras 5 temporadas, por essa altura começou a entrar em burnout, já não achou que a série já estava a crescer demasiado e ele já não estava a divertir-se a fazer aquilo. Uau. E então voluntariou-se, saiu por vontade própria de showrunner e foi substituído pelo Adam Muto. E foi ele que, a partir da quinta temporada, começou a introduzir essas narrativas mais específicas. Por exemplo, foi ele o responsável pela criação dos especiais de 8 episódios. Ok. I like that. Yeah. Thank Isso you, foi em Adam. que season? Na quinta. Yeah. Quinta. Ok, Não. ok. Yeah. Há uma personagem E- que eu também gostava de falar, que nós ainda não falámos e que devíamos ter Sim, sim. falado quando estávamos a falar da Princess Bubblegum, que é o Earl of Lemon Grab, que é uma O Earl of personagem Lemon Grab. Sim. Que eu acho que temos que falar, porque o Earl of Lemon Sim. Grab é uma personagem que é o primeiro Candy que por uns tempos é-nos deixado acreditar que foi esse o primeiro Candy que a Princess Bubblegum criou. Portanto é ele que é o herdeiro ao trono, não sei se recordam, quando ela fica Sim. mais nova, ela não tem mais do que 18 anos, então não pode estar no trono, é ele que vai herdar o trono e acha que tudo é inacceptable. Mas eu acho muito interessante, é uma personagem super interessante porque é uma personagem que até ao fim odeia o facto de estar vivo. Yeah. Sim. É tão existencial. Não consegue Até- lidar com o facto de estar vivo. Não, é super. Ele, não sei se recordam no final, o Gumball atira um limão para o meio do campo de batalha e explode-o. E ele passa um bilhetinho à Bubblegum A que princesa. diz Unmake Me. And make me. É tão exagerado. É super, mas é tão engraçado e gostava de saber qual é que é a vossa opinião ao facto de ser o Justin Roiland do Rick and Morty a dar a voz a esta personagem tão que eu diria que é tão a cara dele, não sei. Sim. Pá, eu acho que faz todo o sentido. Sim. O Justin. E inclusive eu arriscaria dizer se o Justin Roiland não teve alguma influência na escrita da personagem e da e acerca da maneira como a personagem foi sendo caracterizada à medida que a série avançou, porque Sim. o Justin Roiland depois de Adventure Time foi fazer a voz do Rick e do Morty no Rick and Morty com o Dan Harmon. Sim. E Ele onde ele é um dos principais escritores. Exato. E, portanto, para mim faz muito sentido que aquela personagem do Lemon Grab, que é tão ácida e bitter com a vida e literally bitter e que nunca está bem com nada, está sempre ali muito insatisfeito.
ele literalmente não consegue lidar com nada, Sim. com a realidade, com ele próprio, é tudo assim, tipo, muito difícil de lidar. E aquela personagem deve revelar muito, quer dizer, demonstra muita ansiedade e muita... Tem uma inspiração em doença mental, I would say. Sim, sem dúvida. E transmite muita da mesma angústia existencial que se sente em Rick and Morty. Sim, acho eu. Verdade, concordo. Muito daquele, pelo menos na interpretação da voz e algo na escrita da personagem, aquele desconforto emocional constante que em Adventure Time está sobretudo na personagem do Lemon Grab e em poucos outros lugares, porque no geral Adventure Time é muito wholesome e é muito fuzzy. Sim. Mas eu acho que Adventure Time tem também muita temática de depressão, de doença mental. Acho que já tínhamos falado disto. Lida com muitas inseguranças e Exato. muitos aspectos de ansiedade, de depressão, Exatamente. E eu sinto que alguns dos reinos, nós tínhamos pensado nisto, Gui, Sim. há algum tempo, que, por exemplo, o Ice King, o Simon como o Ice King, representa a depressão. Sim, a tristeza e a depressão. os blues. Ou melhor, Exato. sim, os blues. O Ice King é o rei triste. É esse o arquétipo dele. Apesar dele parecer que está sempre feliz e excited about things, no fundo é tudo uma cover. Ele só Mas quer ser depois- amado. Sim, Exato. essencialmente é isso. E é isso que o torna uma personagem tão dolorosa de ver. Mas no especial do Elements, em que todos os elementais ficam elevados até ao máximo e eles... e todas essas características ficam muito exageradas, a sensação que eu tive muito foi que o Ice King representava a tristeza, representava... lá está, ele era o rei triste, mas com o Elements aquilo elevou-se até à depressão. Da mesma maneira que, por exemplo, com a Flame Princess, que ela representa a emoção e o ter anger management, dificuldades de anger management. Depois no Elements ela está brutalmente violenta, maníaca, e é esse extremo muito exagerado, da mesma maneira que a Slime Princess vai para o narcisismo e a apatia. Depois o Candy Kingdom já não me lembro bem o que é que era, mas havia estas distinções muito claras que representavam características de personalidade e problemas mentais. Sim. Interessante. Vai buscar o lado humano mais uma vez, não é? Mais uma vez, sim. As nossas Exato. inseguranças, as emoções, isso tudo. Exatamente. E sentimos que isso é novamente uma das coisas que está tipo no core de Adventure Time, é representar emoções humanas e situações humanas, e a série consegue ser muito específica em certas sensações. Agora não me lembro assim de um episódio, pronto, de uma situação em particular, mas consegue aprofundar-se em meros segundos, assim do nada, e ficas mesmo com uma sensação, wow, tipo, isto é muita really real, tipo, isto de repente foi tipo super honesto e tipo mesmo real. Alguém passou por isto. Sim, exatamente. Sim, são emoções muito complexas para um desenho animado. Exatamente. Sim, às vezes, sim. É engraçado. Exato. Eu queria falar aqui de um pormenorzinho. Quero-vos fazer uma pergunta. Não sei se vocês lembram-se daquele episódio em que o Prismo está a tentar salvar-se. Sim. E basicamente o Finn do presente encontra-se com um Finn de um passado quase 5 minutos antes. 5 minutos antes. Não sei se vocês lembram-se desse episódio. Sim. É basicamente não. quando a Finn Sword é criada.
Sim, é num episódio. O episódio chama-se Is That You? É da 6ª temporada. Yeah. Em que o Prismo, para se salvar a si mesmo, tem de criar um paradoxo temporal Yep. para o. Porque o Prismo. Pois, mais uma vez. O Prismo é tipo, lá está, isto é bué complexo de explicar, mas tipo, You give it a try. o Prismo é tipo uma personagem num sonho de um homem que está a dormir. Sim. Yeah. O Prismo e esse homem velho que está a dormir É o Jake. Jake. É o Jake em homem? Sim, Sim. é. Uau. Yeah. E enquanto esse episódio está a acontecer, enquanto o Prismo está a mexer na continuidade do tempo e a afetar a causalidade do universo para se tornar a si mesmo uma entidade eterna, porque ele vai se repetindo aquele ciclo montes de vezes, Depois, Yeah. nesse momento, por acidente, 2 fans do passado e do presente. ficam face a face um com o outro Yeah. e criam um paradoxo. E um deles transforma-se numa espada. Exato. Uau. Mais No tarde Fensword. se transforma no Fern. Sim. No Fern, exatamente. Que é a Fensword infectada. Por um Aquele- demónio. Pelo demónio. Grass, O Grass portanto, Demon. de erva. Yeah. Yeah. Em relação a esse momento em específico, nós não voltámos a ver esse episódio outra vez, mas nós temos uma teoria de que o Fen que vimos até essa altura foi o Fen que deixou de existir como Fen da série. Portanto, o Fen que vemos a partir desse momento é o Fen, o novo Fen que nós não conhecemos. Não estou a explicar isto bem. Portanto, o Fen que nós conhecemos até esse momento Sim. transformou-se na Fensword. Yeah. Sim. E é o Fen do paradoxo. Portanto, nós estamos sempre a seguir o Fen A. Vemos o Fen A vai para ali, vai para aqui, volta ao primeiro lugar onde estava e cruza-se com o Fen B que veio 5 minutos depois. Sim. E quem desaparece é o Fen A que nós tivemos a seguir desde o início. Yeah. O Finn A transforma-se na espada? Sim. Yeah. É o que nós achamos. É o Fern. Sim, pode ser. Eu ia pensar que iam dizer que para o Prismo continuar a existir tinham criado também um outro Jake que ficou para lá para sempre a dormir. Sim, mas Sim. é isso que acontece, não acho acontece? eu. Acho que é mesmo Yeah. isso que acontece. Yeah. Yeah. É também um Jake de outra realidade. Yeah. Nessa teoria então Temporal. também poderia ser o Jake A que ficou lá a dormir. Sim, possivelmente. Também. Já não lembro. Temos de ver esse episódio outra vez. Podem ter Yeah. tocado. Tens um call-out, tens uma coisa que acontece muito engraçada, parecida no Rick and Morty, que é aquele episódio em que eles destroem tanto a realidade que vão para uma realidade onde eles acabaram de morrer e o resto da série toda tu estás nessa outra realidade. Eles fazem várias referências a isso mais tarde. Sim. Sim. É engraçado eles fazerem isso também aqui. Se efetivamente foi essa a ideia. Mas é uma teoria Yeah. engraçada, sim. Yeah. Opa, é assim, a cena é tipo. Portanto, nós vimos a série aquela primeira vez em que pensávamos que a PB era bué Boazinha. fixe. Yeah. A segunda vez a PB já era tipo crazy ass lady. Yeah. E eu sinto que agora, depois de ver o final, com as revelações que nos são apresentadas, eu acho que veria a temporada toda de uma maneira novamente completamente diferente. Yeah. A temporada Vocês ou também a série sentem toda? isso? A série toda. Ok. O que é que vocês acham? Talvez. Sim, talvez achas que eles conseguiram dar assim um nó tão bonitinho, sem deixar pontas soltas no meio deste caos todo. Porque Não, Adventure Time é tão. Pontas soltas há e com fartura. Yeah. Mas eu acho que é mais no sentido de
reinterpretar comportamentos de personagens e reinterpretar coisas que elas disseram ou deixaram de dizer. E reinterpretar também as reencarnações, porque nós, no fim, quando acabamos Adventure Time, percebemos isto são reencarnações, o mundo quase que faz reset. Não é bem um reset, mas é um reset alternativo. Sim. Nós até então pensávamos que eram sonhos Ou multiversos. ou multiversos. E também há multiversos, no entanto. Também há multiversos, no entanto, mas... E sonhos, porque o Prismo, vocês estavam a dizer que ele é o sonho do homem que é o Jake. Sim, e também tens o Cosmic Owl, que é quem anda no mundo dos sonhos e influencia os sonhos das pessoas. Portanto, sim, isto torna-se complexo. Muito. Sim. São mindfucks. Sim. Tens a Fiona and Cake, que são uma imaginação do Ice King. Sim. Mas que o Ice King está a receber essas histórias transmitidas do espaço como um beam para a testa dele. Sim, exatamente. Portanto, de onde é que vêm essas histórias então? Mas eu há por acaso algumas nunca tinha referências- percebido isso da Fiona, porque não sabia que era uma... Ela aparece que num episódio separado ou naqueles mini episódios? São episódios minisséries? separados, normalmente inclusive até tem o genérico é diferente, porque aparecem os personagens na versão Fiona and Cake. Exato. Mas a Fiona and Cake são criadas, é basicamente fan art do Ice King. O Ice King escreve histórias alternativas com todas as personagens que o rodeiam, inclusive ele próprio, mas versões gender-bent das personagens. Isso é muito Sim. bom. Isso só acrescenta mais uma camada ainda. À exceção do Exato. Beemo. Exato, o Beemo é o único que se mantém. Sim. Exato. A cena é, nós temos alguns teaserzinhos durante a série de que essa storyline é de facto real. Nós temos tipo uns Que pormenorzinhos. Temos acontece mesmo. Exato, que são tais reencarnações, que é o tal reset do mundo. Temos, por exemplo, esse pormenor do Ice King, que recebe essas informações vindas do espaço. E temos outra menção a isto, que é uma personagem que eu já não me lembro bem quem é, eu sei que é uma personagem feminina que vem a certo ponto e fala sobre as histórias do Ice King, da Fiona and Cake, e diz que back in the day ela viu uma gravação. Sim. E tem uma gravação numa cassete da Fiona e do Cake. Portanto, também há essa layer. E a própria Fiona vem como velhota num episódio também. É este episódio. A personagem chama-se mesmo Other Fiona. Que a determinada altura aparece com esse livro. Não, lá está, com uma Videotape. Uma videotape da Fiona e da Cake. Que mostra que aquilo aconteceu mesmo. Que é muito bizarro. That's crazy. É aquelas coisas que eles nunca vão explicar, que talvez só sirvam para dar riqueza à narrativa. Exato, é tipo, Mas, is it not? Like, what is it? Sim. São adornos, não é? Outra coisa que eu, se voltasse a ver a série inteira, que voltava a prestar muito mais atenção, seria a todas as interações entre a Princess Bubblegum e a Marceline. A Marceline, Exato. Sim. Porque eu vi o final e fiquei tipo, what? I know, right? Não estava nada à espera. Eu também não. Mas foi bem, oh, that's cute. Sim. Também me apanhou um bocadinho de surpresa, apesar de eu ter visto a série toda. Se bem que depois, quando acontece, eu comecei a reavaliar aquilo que tinha acabado de ver, não é? Há semanas atrás. E não é assim tão inesperado. Pois não. Não, a Marceline, principalmente nesta season, torna-se muito próxima da PB. Da PB.
Sim, sim. Yeah. E temos aqueles teasers que na altura, quando apareceram, eu pensei que era tipo, elas eram bem amigas antes, eram melhores amigas e chatearam-se. Mas temos aqueles momentos, há aquela t-shirt que a Princess Bubblegum guarda, que era uma t-shirt da Marceline. Yeah. E o trope da t-shirt é quase tipo, eu quando pensei nisso, é tipo, é óbvio, they were lovers. Yeah. Mas na altura pensei, não, they were just like really good friends. Mas não, era mesmo tipo, no, they were lovers. Yeah. E também é interessante porque vimos um vídeo sobre isto recentemente. Eles já estavam teasing a relação delas há muito tempo, mas não queriam ser óbvios por medo da série ser cancelada, de ser muito risqué ou whatever. Censurado. Exato. Portanto, no fim, como a série já ia acabar anyway, Sim. Yeah. eles decidiram ir muito bem dar essa conclusão às personagens. E foi muito wholesome. Go foi out bué, with tipo, a bang. sweet. Sim. Exactly. Go out with a exactly. kiss. Yeah. Yeah. So sweet. Yeah. Também já que estamos a falar do finale, eu adorei a cena do Golb, Yeah. daquele deus final. E eu gosto tanto desta personagem, e gosto imenso das outras personagens cósmicas que eles incluem, como como é que ele se chama? Já falámos do Prismo, já falámos do Cosmic Owl, mas também temos o Grob, Gob, Glob, Grod, que é o mais próximo que existe de um deus Sim. no universo do Adventure Time. Mas eu estou convencida que o Grob, Gob, Glob, Grod, só o Glob do Grob, Gob, Glob, Grob, só o Glob é que é o Deus. Só uma daquelas facetas é que é o Deus. Eu estou convencida disso. Não sei o que é que vocês acham. Porque eles quando dizem quando dizem oh my glob, eles só dizem literalmente glob. Sim. E é uma dessas facetas. Eu acho que só um deles é que é o Deus. Ele Yeah. pode ser o deus de U. E o Grob e os outros serem o deus de Marte, por exemplo. Ou, True, de outros Ele planetas. vem de e Marte, não é? Exato. Sim. Sim. Ele é originalmente um deus de Marte. Ele é irmão do E é ele Magic ou Man. ela? São eles, eu acho, não é? Não se identificam Yeah. bem, mas Yeah. São várias entidades. Também não Sim. está definido. não. Eles são Não, irmãos acho que não. do Normal Man, Magic não é? Man. Magic Man. Do sim, Normal está. Man, yeah. Normal Man. Agora o Kingman. King Man. yeah. Kingman. Oh, God. Mas, So original. mas depois tens outras coisas tão giras, como tens o Party God, Sim, que é aquela cabeça de lobo. de lobo, yeah. Que namora Com com uma boné. ilha. Sim. Tens a morte propriamente dita, que é aquele cavaleiro branco, Sim. que acaba por ser uma personagem até bastante simpática. Acho que ele está. Há uma cena em que o Prismo está a dar uma cocktail party E ele está Sim. lá. e o Death anda por lá. Sim. Tens o James Baxter. Tens o James Oh, Baxter. Quem é o James Baxter? Mas o James Baxter não sei se é bem uma entidade cósmica. Não, mas eu queria tirar Acho o que é- James Baxter aí pelo meio. acho que sim. É uma entidade fizeste bem. cómica. É uma entidade. Exato. And he lost his mojo. Yeah. Oh. Poor James Baxter. Mas o Lich, o da Lich, eu gosto Opa, tanto yeah. do da Yeah. Lich. You would. O- Good. Yes. You would. O da Lich, a voz dele é feita pelo Ron Perlman e ele tem falas tão boas quanto eu vou ler isto. You are alone, child. There is only darkness for you and only death for your people. These ancients are just beginning. I will command a great and terrible army. E ele continua desta maneira. Eu adoro esta personagem. Porque eu gosto imenso destes vilões que... Eu gosto muito de vilões ambíguos e com motivações mas se queres levar as coisas até ao 11, se queres, if you want to dial it up to 11, tens de ir para este género de entidades cósmicas que só querem pegar fogo ao universo.
Yeah. E o The Lich é uma representação fantástica disto. Ou pelo menos era até o episódio Whispers, em que ele diz qualquer coisa do género I am the last scholar of Golb. E o Golb já tinha sido introduzido antes, algumas vezes. Yeah. Tinha havido uns teasers muito, muito leves ao Golb, mas o Golb é o grande vilão da série, é o último Big Bad Yeah. que surge no final, e é aquele monstro vermelhão azul que cai do céu e é basicamente uma personificação da entropia e do fim do universo. Ele é uma força da natureza. Sabes o que é que me fez lembrar? O quê? Vocês lembram-se do Neverending Story, não é? Sim. Sim. O Nothing do Fantasia. Nothing. Porque o que está a acontecer é que Fantasia vai desaparecer. Sim, é E um eles bocadinho. falam do Yeah. eu acho que é o nada, acho eu. Sim, é um nada. Sim, sim, Yeah. sim. Sim. Do é um céu. é um evento cataclísmico, não é? Que vai acabar com a realidade O universo. como ela se conhece. Yeah. Sim, exatamente. E é como o Ragnarok Exato. na mitologia nórdica, que não é necessariamente o apocalipse, é o fim daquele ciclo do mundo. Exato. E tal como no Ragnarok nórdico, que é personificado pela figura do Fenrir, que é o lobo que vem comer o céu, lá está, é uma personificação do caos e da entropia. E é isso que o Golb é. E é aqui que eu começo a ficar emocionado quando a maneira de lutar contra isso são eles a cantarem e a fazerem harmonias. Oh. My art is a weapon! Sim, Yes, your heart is an Aqui é que está bem introduzido. Yeah. Era aí. sim, exatamente. That was your cue. Yeah, I missed the Tão cue. fixe. Não, Sim. depois acertaste. Não, mas E sim. os outros monstros que são feitos de peças de outras criaturas. Yeah. Isso fez-me Yeah. lembrar o Steven Universe com Também. aquelas Também. as gems Yeah, as gems corruptas. corrompidas. Yeah. Very true, very true. Será que a Rebecca Sugar teve alguma coisa a ver com isso? Talvez ela esteve envolvida na escrita último- do final. Eles foram buscar montes de escritores e artistas que tinham trabalhado na série para fechar, para escreverem juntos o final. Portanto, Yeah. sim, ela pode ter estado envolvida no processo criativo que levou a isso. Yeah. E, Yeah, e isso é interessante. a cena de eles cantarem, isso também já tinha aparecido noutro episódio quando era para abrir uma porta, acho. Yeah. Sim, sim. Sim, exato. Yeah. A música é sempre uma arma de poder neste universo. Sim, sim. É so sweet. É muito sweet. E ser o Bimo a começar a descobrir isso. revolução. Sim, sim, sim. Yeah. Sim. Ele é que começou, ele é Yeah. que está. Ele é que se apercebeu que that was the way to go. E de repente o Jake é filho dele. Yeah. Porque ele decidiu. The little babies. Yeah, my baby. Ele precisava. Sim. My baby Jake. So cute. E, sweet. e depois a música da Rebecca Sugar, do Time Adventure. Yeah. You and I will always be back then. Yeah. Sim. Yeah. Pá, tão bonita, tão bonita. E Este é mesmo da Rebecca Sugar? esta é mesmo da Sim. Rebecca Sugar. Ah. Esta é mesmo da Rebecca Sugar. E como sempre tem letras fantásticas. Yeah. Tão Coisas como bonito. Time is an illusion that helps things make sense, so we are always living in the present tense. Yeah. I mean, quer dizer, dei Come um on. Emmy a esta mulher. Come on! Ela já Come ganhou, on, people. já ganhou Emmys pelo Adventure Time e já esteve nomeada para Emmys pelo Steven Universe. Uau. Yes. Yeah. Give that woman an award. Sim. Eu gosto muito da música que ela faz para o fim dos Stakes. Sim. É tipo a minha preferida. Que eu agora não me estou a lembrar de como é que se chama.
Everything Stays. Obrigado. Tão lindas. Já para estavam a fazer harmonia também, podiam ter feito harmonia. Sim. Que é muito, muito, muito bonito. Eu gostava também de fazer aqui um call-out aos lyrics. Sim, por favor. Que são tão engraçados, porque ela fala sobre... ela dá a volta, quando ela pega no brinquedo, ela fala sobre um brinquedo que ficou no relevado, que ela deixou no jardim. E então ela pega no brinquedo, vira ao contrário, e como o brinquedo estava de cabeça para baixo, quando ela o vira ao contrário, a parte de baixo do brinquedo é que estava queimada pelo sol, e então isso, a forma como ela consegue encaixar isso num poema, para mim é completamente brilhante. Ela diz, é sim, muito vivido. ela diz, let's go in the garden, you'll find something waiting right there where you left it, lying upside down. When you finally find it, you'll see how it's faded, the underside is lighter when you turn it around. É muito agir esta... ela faz-te andar às voltas com aquele brinquedo que ela deixou ao sol, estás a ver? Para tentar perceber qual é que é o lado que está queimado, qual é que é o lado que está... É muito engraçado. É muito específico. Sim. Sendo que a mensagem que ela tenta passar com isto é que tudo muda, mesmo quando não fazes nada com isso, não é? Ou seja, ela diz everything stays right where you left it, everything stays but it still changes, ever so slightly, daily and nightly, in little ways when everything stays. Portanto, tudo fica, mas tudo muda também mesmo que tu não vás lá... Não interfiras. Sim, mesmo que não interfiras. Que eu acho muito wholesome. It's so deep. Yeah. It is. Lá está Ela mais... é um gênio das emoções. Sim, sim, sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Sim. Yeah. For sure. Rebecca. Temos o Steven Universe, que é literalmente isso. Yeah, completamente. Sim. É o bebê dela, não é? Yeah. Isso, vê-se. Sem dúvida. Pronto. Há mais alguma coisa em particular que quisessem falar? Mais algum temazinho, alguma coisa que tenha ficado por aí esquecida? Vamos descrever o que é que encontramos dentro do palácio do Bimo. Bora! Easter eggs! Easter eggs, o que é que encontraram? Eu só reparei no Trust No One. Sim, tem lá um sinal a dizer Trust No One. Eu vou ler o que é que encontrei e depois vocês dizem-me o que é que encontraram também. Então, temos o capacete do Grob, etc. Sim. Temos um póster daquele episódio que eles não falam, lembram-se que escrevem tudo em episódios, escrevem tudo em pósteres durante um minuto, tem 1 minuto para escrever todos os pósteres que podem usar durante o dia todo. Eu tenho sempre medo de dizer mal este nome, Napster, nunca sei como é que é o nome. É o Napster. Está lá o controller unit do Napster lá na parede. A bateria do Ice King, a barba do Ice King, coroas da Princess Bubblegum, a prisão da Fire Princess, cheia de beach balls do James Baxter, que eu achei também muito engraçado. Sério, que giro! Essa não tem. A lamparina gigante e depois quando reparas bem está cheia de beach balls do James Baxter. Oh my god. Havia lá uma favorite mug que está assim partida, uma caneca favorita, eu acho que era a caneca favorita do Jake que está partida. Sim, eu lembro. Há um episódio em que ele parte a favorite mug. Não é? Está lá colada. Um retrato do Banana Man. Aquela máquina de que eles bebem uma bebida roxa, que eu não me lembro como é que se chama. O Slusho. O Slusho, que é uma fábrica que ainda está a funcionar, porque é uma fábrica guiada por AIs. Então ainda está lá uma máquina lá para trás, escondida.
As alianças de casamento da Tree Trunks e do Pig estão lá perdidas no chão também. Tão giro. A matrícula do carro da Sim, Lumpy da Space Lumpy Space. Princess. Yeah. Os óculos do Simon, que são uma das personagens põe logo. Yep. Está lá o Amo também, sem cabeça e Sim. sem braços. Uma data de braços prostéticos. A estrela da LSP está lá, o que me diz pois que é. ela, Pois dá. que me diz que ela morreu, não é? Possivelmente. Ou então deixou de ter a estrela. A estrela. Uma pequena estatueta do King of Wu, o original. A primeira espada do Finn. O skate da neta do Jake. Está lá também. Um dente de ouro de alguém, não me lembro. Acho que há uma personagem qualquer, uma história qualquer com dente de ouro. Eu acho que esse Sim. dente de ouro é do. Tem a ver com o Jake, tem a ver logo com uma das aventuras da primeira temporada, que é o Crusher, o Rock Crusher, o Meat Cruncher, Ok. Não me lembro. Não me lembro. em tão que, lá. ele anda atrás do ouro dos lugares. Ah, sim. True. Isso diz-me qualquer coisa, não. E finalmente Também ainda a mim. consegui vir lá também o BLE Magazine, aquela revista feita pelo Finn e o Ice King. Yeah. Também está lá numa das banquinhas, numa das estantes. Muito Isto foi as coisas bom. todas Tu que eu apanhaste vi. imensa cena. Yeah. Eu estive a apontar enquanto estava a ver. That's amazing. Eu fiz batotas, Acho eu que pauso. Nós também tivemos a ver uns quantos, mas não me lembro assim de nenhum que tu não tenhas dito. Sim, Ah. sim, estava a ver se. Disseste montes que eu não dizia, que eu não reparei, sabia, exato. mas sim, não me estou a lembrar de nenhum que não tenhas Não. mencionado. Yeah. É muito giro. E querem também saber como é que, ou querem relembrar como é que as personagens terminam no Come Along With Me sequence, na sequência Sim. final. Sim, Sim. vamos. Yeah. Então, o Jake em forma alienígena, portanto recordam-se que o Jake na verdade não sei, é um alien talvez? É por isso que ele tem aquele Sim. poder, É um não é? shapeshifter. É um Sim. shapeshifter. É meio cão, meio alien. Yeah. Então, e lembram-se que ele no final aparece com a Rainicorn, eles estão a voar, tipo, mesmo nesta sequência final, e ele aparece azul, portanto em alien, em formato alien. Depois a seguir... Desculpa-me Sim. interromper-te aí. Não. O que é que tu achas que isso significa acerca do arco narrativo do Jake? Como é que ele mudou? Porque é que no fim, especificamente neste epílogo, ele é representado dessa maneira e não com o seu amarelo habitual? Pois, eles também estão a voar numa... não consegues bem perceber onde é que eles estão, portanto não é um céu reconhecível, portanto aquilo pode significar simplesmente que ele se adaptou a onde eles estavam a voar, podiam estar a voar no espaço ou assim, se bem que isso não faria muito sentido a Rainicorn estar lá, não é? Porque eu calcularia que ela precisaria de estar na Terra para existir. True. Yeah. True. Mas não sei exatamente o que é que isso significa, porque também são muito poucos segundos. Ele estava feliz, portanto calculo que significa coisas boas. Eu acho que isso para mim significa he came to terms with his identity. Sim, Tipo, sim, pode ser lido ele- dessa forma também. Eu acho que sim. Eu acho que aquilo era algo que lhe trazia algum receio, trazia-lhe alguma confusão. Yeah. E vendo essa imagem parece que ele ultrapassou isso Yeah. e agora conhece-se melhor, percebe Sim. de onde é que veio. Sim, Yeah. eu concordo. Acho que é exatamente isso. Sim. Eu acho que o arco narrativo do Jake é de ele aceitar quem ele é na realidade, porque ele acaba por ser o adulto naquela relação que tem com o Finn.
E no entanto é um adulto que se comporta como uma criança e por várias vezes os filhos dele aparecem a dizer-lhe: olha, tu devias ser mais responsável, devias ter um emprego, devias... E... É por isso que eu me revejo com o Jake. Like, eu quero ser para sempre o Jake. Mas no fim da série o Jake aceitou que não é uma criança, aceitou que não é só um cão amarelo. E essa mudança azul representa essa aceitação final. Sim, talvez. Também consigo fazer essa leitura. O que é que temos mais? Temos a coroação da Lumpy Space Princess. Temos o novo Ice King, que é na verdade o Gunter com a coroa, que se transforma no novo Ice King, casa com aquela princesa que era uma tartaruga, que eu não me lembro do nome. Estava sempre na a Turtle Princess. Turtle Princess? Ok. Vemos o novo negócio dos filhos do Jake. Vemos o Sweet Pea como é que se diz? A graduar? Não, graduation. Eu não me recordo. Desculpem. Sim. Isso. Queima das fitas, não sei. Sim, queima das fitas. Vemos a queima das fitas do Sweet Pea, é isso mesmo. Vemos a Princess Bubblegum e a tia a cantarem para o irmão da Princess Bubblegum. Vemos o Simon em casa do Prismo com a Owl. Está a fazer-lhes perguntas e o Prismo está a fazer assim não sei bem com as mãos. Sim. O que me leva a crer que o Simon está tipo num quest para tentar chegar à Betty. Calculo que seja assim que eles fechem a história dele. Vemos o Jermaine a pintar o teto do quarto do Lemon Grab, for some reason. E o Lemon Grab aparentemente contente. Sim, estava feliz. Portanto, deve estar feliz com a LSP, com a Lumpy Space Princess, que eu acho que é um dos momentos mais hilariantes do final. É quando eles decidem beijar-se e a cara dela entra toda para dentro por causa do ácido. É ótimo. You're welcome. É ótimo. Vemos o Bimo a enviar a mente do criador para o espaço. Sim, isso é tão bom. Não. Que era sempre o sonho dele, não é? Era estar no espaço. Vemos a Fire Princess a dar um concerto de rap com o Nectar. Vemos uma Tammy biónica. Vemos... lembram-se daquele bichinho que só assobiava, que era super estranho. Ela só aparece num episódio, mas esse bichinho aparece outra vez por alguma razão. Depois começas a entrar assim há algumas personagens que só viste tipo uma vez e eles acabam por mostrar também no final como este bichinho que assobia, como um coelho preto, que eu lembro-me de uma personagem, mas não me recordo exato de um episódio, mas não me recordo exatamente. Sim, eu nem me lembro bem disso. Ele está a dançar, a fazer um recital nesta sequência final, portanto não me recordo exatamente qual é que é o arc que ele levou ali. Temos a Susan Strong e a amiga dela continuarem a viajar, como foi o que elas decidiram fazer, e passam pelo Lemon Sweet, aquele lemon pequenino. Sim. Lembro-me. Vemos a Tree Trunks, como é que ele se chamava? Aquele pequenino que tocava a harpa. Lemon Hope, exatamente. A passarem pelo Lemon Hope. Temos mais a Tree Trunks a oferecer uma apple pie num cornfield, assim com desenhos alienígenas. Sim, isso é tão bom. Devem ser os filhotes que vêm visitar. Sim, e ela está tipo a mandar, ou está a tentar mandar apple pie para eles. Temos o Normal Man, o King Man, Ruling Mars, não é? Sim. Vemos a Princess Bubblegum, Lumpy Space Princess, Fire Princess, Marceline e a Slime Princess numa Girls Night Out. Quase em fan art.
Yeah. Yes. Vemos a Wood Witch a meditar. Sim. E depois vemos o Simon a cozinhar pipocas com a Turtle Princess, enquanto o novo Ice King faz um puppet show para Princess Bubblegum, a Marceline, e um baby Peppermint Butler que está a ler qualquer coisa tipo Evil. Evil Já não 101. lembro exatamente, acho que é o Dark Evil Magic. 101. Yeah. Acho que é Dark Magic 101, exatamente. Yeah. Easter egg, a caveira do Lich está pendurada na parede nessa cena. Acima A sério? acima do sofá onde elas estão sentadas. Está uma Ok. caveira que parece-me ser a caveira do Lich, mas podem ver. E finalmente o Finn e Jake estão na praia e chegam os outros humanos acompanhados por aquilo que se tinha tornado a mãe do Finn, não é? Sim, É. sim. Yeah. Portanto, dá-te a entender que os humanos, há mais humanos agora perto do Finn, portanto, a história continua. Yeah, e vêm viver para U, se calhar. Foi isso que deu a E- entender. E eu adoro como no fim eles acabam não necessariamente com o Finn e com o Jake, mas com a Shermie e a Beth, the Pup Sim. Princess. Yeah. Reforçando ainda mais esta ideia toda de que isto são mais duas encarnações do Finn e do Jake e que as, Que vão continuar e que as as aventuras aventuras. vão continuar. Sim. E isto é absolutamente irracional, eu não consigo justificar esta sensação, mas uma das poucas coisas que me faz sentir bem com o fim, com o facto de Adventure Time ter acabado e de não termos mais Adventure Time, é de que algures estas duas personagens estão a continuar a ter aventuras. Yeah. Sim. E isso deixa-me genuinamente contente. Continua tudo igual. Super cute. Exato. É um Foram reset. felizes para sempre. Sim. Yeah, it's so sweet. E a série é muito slice of life. É muito. Vemos aqueles momentos, vemos aquelas aventuras, mas é muito slice of life. Estamos só a olhar para aqueles momentozinhos Sim. ao microscópio, mas depois temos imensos momentos que, pronto, não acabam. Sim. True. E pronto. E pronto, acho que já falámos quase tudo. Nós podíamos falar sobre isto para sempre. Sim, pretty é much. verdade. Sim. Em Há determinados muitas aspectos nós coisas. mal raspámos a superfície, não é? Não, tipo, como é que eles chegaram ali, o facto história deles do mundo estarem... para trás. Sim, o facto deles estarem... de eu achar que U é apenas a cratera do planeta e não o que está à volta. Olha, nunca tinha pensado nisso. Isso é interessante. Yeah. Há Mas pronto, não falámos disso, não falámos da cena dos Elementals e toda aquela história pré-histórica dos Elementals Yeah. com o Gunther, que era aquele dinossauro. Sim. Podíamos ter perdido imenso tempo só com isso. Yeah. Mas olha. Mas Foi olha, não assim, perdemos. isto também é slice of life, isto também é É real assim, life, slice, it's happening exatamente. all around us. Exato. Portanto, Temos que fazer um muito episódio obrigado. 2. Exato. Muito obrigado, Bruno e David, terem Obrigado, estado cá nós. connosco. Obrigado. Foi um prazer. Temos de fazer Até mais à vídeos. próxima, pessoal. Yep. Vejam os outros programas do Cube Geek Show. Há muita coisa a sair. Carreguem nos botões, nos sininhos, que é para verem sempre quando sai um episódio novo. Yeah. E até à próxima. Tchau, tchau, Bye. pessoas. Tchau. Pronto, e agora podem carregar no stop.